Boa noite, pessoal. O tempo passou rápido demais, né? Na volta presencial, eu fui a primeira a fazer o evangelho aqui. Eu achei que correu bastante o tempo. Como o tempo está correndo. E é um prazer a gente voltar a casa. Estamos muito felizes, porque eu já me sinto também um pouquinho desse lar abençoado. E nós vamos dar início à nossa fala de hoje, como de praxe, né? Com uma questão de O Livro dos Espíritos, que está contido na primeira parte das causas primárias, capítulo 1, de Deus, provas da existência de Deus. E é a questão número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Kardec fez esse questionamento, né? E os espíritos responderam: a de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Se não tivesse uma base, não teria como a gente sentir, né? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Aquele que olha para a natureza é o efeito. A gente não vê a causa. Essa causa é Deus. Mas quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha uma mulher grávida, que vai conceber um bebê, quando a gente olha para o corpo humano, a gente deduz que existe uma causa grandiosa. E essa causa é Deus, embora a gente não o possa ver, mas nós o podemos sentir, né? Deus, quando nos criou, já deixou impresso em nós tudo o que iremos precisar para essa caminhada. E uma dessas impressões é a intuição. Mas a gente para por aqui. A questão daria uma aula. Mas o tempo é escasso. Então nós vamos ao Evangelho da noite. E eu vou ficar do outro lado, Moacir. Posso? Você olha pra mim, você só faz assim que eu vou. Se eu achar que eu vou ficar contramão, aí eu volto. Eu acho que esse é o melhor lá. Você não me atrapalha. Então vamos lá. Capítulo 10, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Instruções dos Espíritos. São 3 mensagens. Então preparem-se, porque hoje nós vamos ficar aqui até a meia-noite. Porque nós vamos falar das 3 mensagens. José, Espírito Protetor, uma mensagem. João, Bispo de Bordeaux, outra mensagem. E Dufet, Bispo de Nevers. São 3 espíritos iluminados falando-nos a respeito da indulgência. Mas, infelizmente, gente, a gente não consegue detalhar, né? Falar de todas elas com detalhe. Então, a gente fez um apanhado e vamos falar aqui dentro do nosso horário, se Deus quiser. Precisamos saber o que é indulgência. Por quê? Eu já fiz esse estudo, mesmo tema, já fiz aqui também. Fiz lá em Buritama, não no Discípulos de Jesus, numa outra casa, e teve um rapaz na plateia que depois veio me perguntar e falar indulgência, Dala, eu nunca tinha visto falar. Então, gente, é uma virtude excepcional
embora ela seja esquecida da maioria das criaturas humanas. A indulgência, né, é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Indulgência é isso. E aí? Todos nós já somos indulgentes? Cada um faça essa pergunta a si mesmo, né? Em outras palavras, a indulgência é a capacidade de praticar o perdão. Então, aquele que já consegue perdoar, aquele que não censura e nem critica, e que não é maledicente, que não procura observar o erro do outro, ele já está sendo indulgente. Mas, infelizmente, nós vivemos num planeta de provas e de expiações, somos espíritos inferiores e, na maioria das vezes, nós tocamos profundamente na ferida do outro, fazendo observações chocantes, né? E falando mal, e até blasfemando, e criticando, e fazendo uma porção de caquinhas que não enquadra nesse comportamento indulgente que nos fala esses espíritos superiores. Então, a pessoa indulgente, lá no dicionário, é que tem indulgência, inclinado a perdoar, benévolo, complacente, tolerante. Tolerar o erro do próximo é muito difícil. Ser benevolente como Jesus nos ensinou é muito difícil. Mas nós estamos na trilha, nós estamos buscando. Então, uma vez que eu estou frequentando uma casa espírita, eu já tenho a obrigação e o dever de estar melhor do que antes de adentrar as portas de uma casa espírita. Então, nós temos que buscar ser indulgentes. Então, o indulgente é alguém que não põe luz sobre os defeitos alheios. Se os observa, evita divulgá-los, a fim de que não tornem conhecidos de outrem, tampouco julga as ações do próximo. Então, indulgente é isso. Gente, eu estou notando uma coisa extraordinária hoje, que eu não estou precisando do óculos. Mas dizem que quando a gente vai ficando mais de idade, assim, que a gente passa dos 60, quase 70, a vista vai voltando ao normal, né? Então, eu acredito que seja isso. Porque eu sempre precisei de óculos para falar e hoje eu não estou precisando, né? Talvez sejam as vibrações superiores da casa também. Devemos ser severos para conosco e indulgentes para com as fraquezas alheias. Isso são os espíritos falando, viu, gente? Reconhecendo que todos temos inúmeros defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Mas o que a gente quer? O que a gente espera do outro? Que o outro seja indulgente conosco. Que o outro aceite os nossos erros. Mas, normalmente, nós não queremos aceitar e sermos indulgentes. Corrigir hábitos, modificar. Isso é uma obrigação nossa, gente. Porque o Evangelho está nos falando. Kardec deixou para nós tudo mastigadinho. Mas nós ainda temos muita dificuldade em praticar as coisas que o Evangelho nos pede. Mas a gente não pode desanimar. Uma vez que nós queremos com vontade, a gente vai chegando lá. É difícil sim, viu? Não é fácil.
a gente fazer uma modificação, a gente fazer aflorar essa qualidade da indulgência dentro do nosso coração, porque todos nós trazemos dentro dos nossos corações o germen dessas virtudes. E a virtude que está em pauta hoje é a indulgência. Então, todos nós, desde aquele bandidão lá na prisão, aquele cara que matou, que estuprou, ele tem o germen da indulgência no coração. Mas, às vezes, ele está esquecendo de adubar, de regar. Então, esse germen vai ficar lá entubado. E um dia, pela força da natureza, ele também vai desenvolver essa característica e essa virtude de ser indulgente. O jeito mais fácil de justificar os meus erros é apontando os erros que eu vejo nas outras pessoas. Vamos prestar bastante atenção. Se nada ficar gravado da fala de hoje, pensem só nisso aqui, ó. Já é um grande passo para a nossa melhora. O jeito mais fácil de justificar meus erros é apontando os erros que eu vejo nas outras pessoas. E é tão simples, né? Apontar, né? Os erros das outras pessoas. Jesus nos adverte. Não podemos pretender tirar o argueiro dos olhos dos nossos irmãos, se temos em nossos olhos a trave que nos cega, dificultando-nos a caminhada. Essa recomendação de Jesus continua atual. É para hoje, é para agora. Eu aponto o erro do meu companheiro, do meu vizinho, do meu semelhante, do meu filho, do meu marido, do meu colega de trabalho, né? Eu vejo o cisco no olho do Cuca, mas eu não vejo a tora que está aqui no meu olho. Olha aqui a figura. Tem um cisco no teu olho. E o que é que tem no olho do cara que está falando, que está vendo um cisco no olho? Ele está com a tora no olho. E ele está vendo o cisco no olho do outro. É natural que seja assim, porque nós somos criaturas imperfeitas e muitas vezes não estamos muito encorajados a fazer as mudanças necessárias. A criatura indulgente demonstra sempre ser caridosa e fraterna. Quando a criatura já adquiriu, já botou adubo naquela sementinha da indulgência e ela está proliferando, né? Ela está nascendo, então ela é caridosa, ela é fraterna. Ela não compactua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de todas as coisas boas do semelhante. A indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer a outrem sem magoar ou ferir. E a compreender as deficiências de todos, sem pruridos de falsa superioridade. Às vezes a gente, além de apontar o erro do outro, a gente aponta achando que nós somos os maiorais, os bambambãs, né? E às vezes aquele defeito que eu estou apontando no meu companheiro de trabalho, ou num familiar, que às vezes foi colocado lá na nossa família, para que a gente o amasse, para a gente aparar as arestas, eu o corrijo com ar de superioridade, como se eu fosse a Dala. Eu não sou a Dala. E isso a gente precisa de prestar muita atenção. Esse orgulho bobo de pensar que nós sabemos e que nós podemos mais que todo mundo. Olha o que diz aqui. Tá sabendo do pecado do fulano? Ó, a mulherada. Sei não. Tô muito ocupado corrigindo os meus. Então é isso que a gente precisa colocar no nosso coração na noite de hoje. Quando a pessoa vier
divulgando o mal, fazendo uma fofoca, sendo maledicente, e nos buscar, às vezes numa rodinha, ou num lugar, no trabalho, na casa espírita. Porque eu já falei aqui na última vez que eu falei que o espiritismo é santo, mas nós não somos. A doutrina é santa, mas nós não somos. Infelizmente, no mundo está cheio de pessoas querendo passar por cima. Companheiros de trabalho querendo puxar o tapete, querendo infernizar a vida, fazendo coisas que até Deus duvida. Por quê? Porque ele se compraz em fazer isso. Ele ainda está ali, ó. Está sabendo do pecado do fulano? Aí a gente tem que falar, não, eu estou bastante ocupado tentando melhorar os meus problemas. E fazer parar ali a fofoca, a maledicência. Botar um final. A gente pode fazer isso. Nós já temos o dever e a obrigação de fazermos isso, porque nós estamos aprendendo. A falta de indulgência ainda é no mundo a característica dos seus habitantes. E gente. Uma das características gritantes na humanidade é a falta de indulgência, é a falta da bondade, é a falta do perdão, é a falta da caridade. Então, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras, eu achei isso aqui sensacional. Embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Olha a misericórdia de Deus. Nosso coração ainda é cheio de rapina. A gente ainda não consegue botar no mesmo nível, né? Sentimento, razão. A gente fica assim, meio oscilando, né? Então, ó, ele está falando que o coração humano, ele é um abismo de corrupção. Infelizmente, gente, nós somos falhos ainda, né? Estamos buscando a nossa melhora. Vamos conseguir, não tenhamos dúvida disso, porque é o caminho. Chegaremos lá um dia, se Deus quiser. Então eu coloquei isso aqui, que é, né, do Evangelho também. Quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? A gente fica preocupado com a vida do outro, julga a vida do outro, é aquele macaco que senta em cima do rabo e aponta o rabo do outro, desculpe a expressão, mas é bem assim, né? Então a gente só vê problema do outro, defeito do outro. Como se eu tivesse moral suficiente, como se eu já fosse indulgente o suficiente para poder apontar uma falha no meu companheiro, no meu próximo. Nós estamos longe, gente, de podermos fazer isso. Não. Te deu frio na barriga? Não, porque você sabe tudo que tá. Mas no meu deu. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. O que vocês acham? É? Realmente? Uma doutrina consoladora e bendita?
Não é à toa que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Então, que nós hoje possamos tirar proveito desses ensinamentos, dessa coisa tão simples, dessa fala tão simples da Dala, mas que fique alguma coisa gravada no nosso coração, na nossa consciência, né? Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. A pessoa que é caridosa, que ama a Deus acima de todas as coisas, já incorporou na sua vida a indulgência. E eu acredito que alguém até já tenha falado a respeito dessa pequena, não é uma história, é uma história, porque ela é verdadeira, né? Aquele que já sabe, vai ouvir novamente. E nunca é demais, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Então, quanto mais a gente ouve o ensinamento, quanto mais a gente vê o Evangelho de Jesus e tudo que o Espiritismo traz para nós, mais condições nós temos de irmos nos melhorando. Então, vamos lá. Conta-se que um rapaz procurou Sócrates, sábio da Grécia Antiga, e lhe disse que precisava contar algo sobre alguém, uma fofoquinha. Olha quem ele foi procurar. O sábio da antiguidade, Sócrates. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Indagou o jovem assustado. Continuando, disse Sócrates: sim. A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você quer contar dos outros é um fato? A fofoca que você quer fazer para mim é um fato? Caso tenha ouvido falar, porque normalmente a gente ouve falar, nem é um fato, mas você já vai lá e passa para frente, e ainda pede para a pessoa: ó, eu estou te contando, mas você não fala que fui eu que te contei. E se virem te falar, você fala que não sabe. É normal a gente fazer isso, né? Então, o que você quer contar é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer por aí mesmo. Suponhamos então que seja a verdade. Deve passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. O que você vai contar é coisa boa? Esse caos que você quer me contar, ou essa fofoca que você quer falar comigo, é coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? Ou às vezes até a vida, o trabalho. Vamos trazer para os nossos dias. Isso é muito natural, é muito comum. Se o que você quer me contar é verdade, é coisa boa, deverá passar ainda pela 3ª peneira. O cara já estava desanimado. Fala: acaba não contando nada não, né? A peneira da necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Será que tudo isso pode acontecer? Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Sim. Se passar pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu, quanto você e seu irmão iremos nos beneficiar.
se passou pelas 3 peneiras, né? Verdade, bondade, necessidade, vamos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Como é difícil a gente enterrar uma fofoca. No mínimo a gente conta pro marido. Era um segredo, mas a gente não tem segredo pro marido. Daí o marido já conta pro irmão. Aí o negócio vai crescendo, não é? Então, gente, se não é verdade, não tem bondade e não é necessário, esquece, enterra tudo. Será uma intriga a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos. Devemos ser sempre indulgentes com as imperfeições alheias, assim seremos a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Que sejamos nós a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Porque nós já temos compreensão para isso. Nós já temos entendimento para isso. Nós já temos cultura espiritual e moral para isso. Então, que morra em nós aquela fofoca. É isso que a história está falando. Reflitamos. Quando você condena algo em alguém, ou no mundo ao seu redor, assume perante a vida o compromisso de jamais falhar naquela questão em apreço. Quando a gente condena algo no nosso semelhante, no nosso próximo, não precisa ser no próximo mais próximo, porque a tendência da gente é ser indulgente com os nossos amores, com a nossa família. A indulgência para nós não passa disso, aqui é do campo familiar. Com o outro, nós não temos muita vontade de ser indulgente, mas nós precisamos começar a exercitar, fazer um exercício assim, diário, para a gente começar a conquistar a indulgência, né? Podemos garantir com toda certeza que não tropeçaremos ali adiante no mesmo caminho em que hoje nosso irmão se encontra em queda? Podemos? Quem tem coragem de dizer que nós podemos? Dizer com toda certeza que eu nunca vou fazer o que fulano está fazendo? Que eu nunca vou passar pelo mesmo caminho tortuoso de erros que o meu irmão está passando? E porque ele está passando, eu preciso tirar pedra? Aí a gente lembra de Jesus no estudo da Débora. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem tem coragem de atirar a primeira pedra? Depois veio Fernando, falando do perdão. Vamos, gente! É hora de aprendermos a perdoar. É hora de fazermos o enterro da maledicência, do mal, da injustiça, da crítica. Dessa coisa de querer passar o outro para trás, de puxar o tapete no trabalho. A pessoa que se encontra, que tem pelo menos o mínimo de tempo dentro de uma escola religiosa, eu não estou falando só do espiritismo, é óbvio que o espiritismo para nós, porque nós somos espíritas e é aqui que nós estamos aprendendo, mas todas as escolas religiosas ensinam a pessoa a não denegrir a imagem do outro, a não criticar, a não inventar. Mas, infelizmente, pessoas há em todos os segmentos religiosos, inclusive no espiritismo, que fazem isso com gosto de gás. E se sentem felizes
por estarem fazendo, por estarem prejudicando muitas vezes pessoas inocentes. Vamos pensar a respeito? É para isso que nós estamos aqui, na Casa Espírita, aprendendo, para nós nos melhorarmos. Porque nós, que vem aqui na frente e fala com dificuldade um pouquinho a respeito do Evangelho, é uma responsabilidade muito grande. Nós temos a obrigação, gente, a obrigação de nos melhorarmos. Vocês que estão na plateia, a responsabilidade de vocês é grande. Mas quem vem à frente falar, a responsabilidade é maior. Mas eu não estou falando com isso que eu já me santifiquei. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Mas eu tenho uma vontade imensa de ser diferente, de melhorar, de ser indulgente, de ser bondosa, de perdoar. É essa a aula de hoje. Eu agradeço de coração a atenção de todos e que todos nós tenhamos assim, façamos, né, essa reflexão de sermos indulgentes. É óbvio que nada na nossa vida acontece da noite para o dia. Leva-se, às vezes, uma existência inteira de 60, 70, 80 anos para a gente se livrar de um vício. Mas a gente estamos no caminho. Estamos nos esforçando. Que Jesus abençoe todos vocês e que todos nós tenhamos uma noite de muita paz e tranquilidade. Que a gente seja visitado durante o nosso desprendimento, né, do corpo físico, durante o sono. Que a gente possa ir ter com espíritos que possam acrescentar algo em nossa vida. E isso vai depender de como foi o nosso dia. O que eu fiz durante o meu dia hoje? Eu pratiquei muita maledicência? Eu fiz fofoca? Eu denegri a imagem do meu companheiro, do meu marido, do meu filho? Então, é desse comportamento nosso de durante o dia que vai depender a nossa boa noite de sono. Muito obrigada.